Eu sou a Retaria. E eu sou a Letícia. E ela não estava preparada aqui no canal da Paninhos, já fiz. Seja muito bem-vinda, é sempre bom ter vocês com a gente aqui no nosso canal. No papo de hoje, a gente vai fazer uma bolsinha bem facinha de fazer, com pouquíssimo material. Você pode fazer ela com um chaveirinho, ou colocar um mosquetinho para pendurar na bolsa. Pode colocar um documento, moedinhas, batom, carregador de celular, ou fone de ouvido, ou o que quer que seja que você queira colocar na sua bolsinha. Bora ver como foi feito? Bora, Retalinha? Gente, assiste até o final e vê se aparece alguma cabeça de galinha ali do lado direito da Letícia, se a edição permitir, né? É a Lulu, É a Retalinha. Lulu. Bora? Bora. Bora. Material do papo de hoje: 2 tecidos que se combinem, manta R1 de 100 gramas. Aqui eu estou utilizando o zíper pronto de 15 centímetros, mas você pode utilizar o por metro também. Tesoura para tecido, tesoura para refilar a manta, alfinetes, máquinas de costura, o ferro de passar e uma linha de acordo com os seus tecidos. Bora pra esse papo? Bora! Bora! Porque eu quero, porque eu mando. Vamos cortar a medida de 12 por 26 no tecido externo e no forro, 12 por 26. A manta você vai cortar maior que o tecido do lado externo. Nós vamos ao ferro agora passar bem, assentar bem o tecido nela e depois passar uma costurinha de segurança na volta inteira. Eu vou ao ferro, a máquina e já volto. Voltei da máquina, já passei a costura de segurança e aproveitei e já refilei a volta inteira, tirei o excesso da manta. Agora vamos para a colocação do zíper. Eu vou pegar o direito do meu zíper, onde está o dentinho voltado para a gente, e vou colocar sobre o direito do tecido externo. Eu primeiro alfineto, com os alfinetes nesse sentido, em pé. E agora eu venho com o tecido do forro sobre o zíper e o tecido do lado externo. Direito do tecido com direito do tecido do lado externo. A gente vai alinhar bem certinho os tecidos. Agora eu alfineto no sentido deitado, com a bolinha do alfinete voltado para mim, que assim conforme eu vou costurando, vou puxando o alfinete com calma. Trabalho alfinetado, agora eu vou à máquina, passar a costura reta, não tão rente ao dente, porque se você costurar muito perto do dentinho vai ficar difícil de puxar o cursor, vai prender. Fica próximo, mas não tão próximo. Eu vou trocar o meu pé da máquina, vou colocar o pezinho próprio para o zíper e vou costurar, lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Fiz a costura rebatida desse lado, agora vamos trazer o final do trabalho para o outro lado do zíper, alinhando bem. Alfineto neste sentido. Agora eu vou virar o trabalho para este lado e vou jogar o finalzinho do tecido do forro sobre o zíper. Alinha bem o tecido e alfineta deitado agora. Agora eu vou voltar para a máquina para pregar esse lado do zíper, mesma coisa que fizemos do outro lado. Passar rente, mas não tão rente, retrocesso no começo e no final. Voltei da máquina, costurei esse lado do zíper. Agora, como meu zíper é pronto, eu vou abrir até o final e com muito cuidado eu vou colocar na máquina deste lado aqui para fazer a costura rebatida. Se o seu zíper for de metro, vai ficar mais fácil, porque você pode abrir, separar as partes e passar com mais facilidade na máquina. Então, se você estiver utilizando o zíper pronto como eu, você vai trazer deste lado, vai ajeitar o tecido para não pegar a parte de baixo e vai fazer a costura rebatida, com muito cuidado. Eu vou à máquina e já volto. Voltei da máquina, rebati o outro lado. Agora a gente vai dobrar o tecido bem certinho no meio. Acerta bem. E vamos marcar os meios. Pode fazer um pique na parte de cima e outro na parte de baixo. Fez a marcação, vamos virar o tecido para o lado do avesso agora. E vamos ajeitar os tecidos bem certinho, o meio do zíper, com a marcação do meio que fizemos, tanto de um lado quanto do outro. Alinhei os meios, meio do zíper com o meio do trabalho, tanto em cima quanto embaixo. Agora, na parte da base, nós vamos passar uma costura de segurança, bem rente ao final do trabalho. Vou alfinetar aqui só para não sair fora do lugar e já volto. Lembrando que a parte de cima é onde está o nosso cursor, bem aqui em cima, cursor. Agora vamos marcar
nessa base, caixinha de leite de 1 por 1, deste lado e deste lado. Agora pode cortar com a tesoura onde a gente fez a marcação. Marcamos a caixinha de leite de 1 por 1, é bem pequenininha. Agora a gente vai separar o tecido do forro com a manta e o tecido externo e vamos acertar dessa maneira. Junta bem. Eu vou alfinetar essa primeira parte só para ficar fácil, para depois juntar com o forro. Alfineta, vai ficar, ó, juntou, vai ficar retinho nessa parte de cima. Agora eu vou virar aqui pro lado do forro. Com a peça pequenininha, fica meio chato de lidar. A gente vai trazer a caixinha de leite do forro para cima dessa caixinha de leite da parte externa e vai ajeitar o tecido. Alinha bem o tecido, a parte reta que a gente juntou do forro, tá sobre a parte reta da parte externa. Agora eu vou alfinetar tudo junto aqui e vou à máquina para passar a costura reta, pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. Vou fazer isso deste lado e do outro aqui que eu já alfinetei, certo? É uma parte um pouquinho chata porque as caixinhas de leite são bem pequenas, porque a peça é menor. Vou à máquina e já volto. Terminei as caixinhas de leite, agora eu vou tirar esse excesso do zíper para não atrapalhar do lado externo. Vou virar o forro para o lado correto, ele vai encaixar junto com o lado externo. Virei do lado direito para vocês verem que tá tudo certinho a caixinha de leite. Olha só. Vou fechar o zíper para vocês terem uma ideia. Tá certinho. Agora vamos ao acabamento da finalização. Eu vou descer meu zíper, porque essa parte aqui ela tá sobrando. Então eu vou descer ele para dentro. Vou pôr um alfinete aqui na parte de baixo só para me auxiliar. E vamos fazer o seguinte. Nós já temos a marcação do tecido no meio. Ajeita bem o meio do tecido com o meio do zíper. Do fim do trabalho para dentro, vai marcar 2 centímetros. Então, com o giz ou a caneta, você faz a marcação. Mesma coisa do outro lado. Vai marcar do fim para dentro 2 centímetros. Agora, a partir dessa marcação que fizemos, nós vamos trazer a pontinha do trabalho para dentro, fazendo uma dobra. Alfineta. Ela vai parar bem aonde fizemos a marcação dos 2 centímetros. Agora, faz isso do outro lado também. Ajeita bem o tecido do forro e o tecido externo, indo até essa marcação dos 2 centímetros. E alfineta. Alfinetei o trabalho, agora eu vou reservar para fazer o acabamento dessa parte. Primeiro, a gente vai cortar uma tirinha de 4 por 12 e vamos fazer aquela dobrinha básica. Vinca o meio, dobra uma ponta para o meio, dobra outra para o meio. Deixa bem certinho, fecha e agora a gente vai fechar essa parte na máquina, passando uma costura aqui e a outra paralela. Eu vou lá e já volto. Posicionei a tirinha no meio do trabalho, onde já tinha a marcação, que nós fizemos anteriormente. Lembrando que essa tirinha aqui você pode passar um mosquetinho. Se for colocar, tem que ser nesse momento. Aqui eu vou deixar ela sem nada, que eu posso colocar depois uma argola de chaveiro. Posicionei, coloquei um alfinete, agora eu vou à máquina. Eu vou deixar bem certinho aqui o meu dentinho do zíper e vou passar uma costura de segurança pegando tudo isso, que assim já vai pegar as preguinhas e a parte da nossa tirinha pra gente finalizar. Eu vou à máquina e já volto. Fiz a costura, agora a gente pode tirar o excesso do zíper e vamos finalizar com uma tirinha. Ela tem a mesma medida da outra, 4 por 12. Vamos posicionar direito do tecido com o direito do trabalho. Nota que vai ficar um pouquinho de tecido para cada lado, que é para fazer o acabamento. Deixa o zíper para baixo, para a hora que a gente for costurar não pegar o cursor. Agora eu vou à máquina, passar uma costura, medida de pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Fizemos a costura, agora vamos tombar para o lado do avesso. Pode dobrar as pontinhas para dentro, vinca bem. Tanto um lado quanto o outro. Vamos dobrar o tecidinho
ao meio. Nesse momento é bom você ir ao ferro para deixar bem certinho, para que nada saia do lugar. E vamos dobrar mais uma vez, caindo bem abaixo da costura que acabamos de fazer. Vamos alfinetar. Segurei aqui com os clipes, mas você pode colocar alfinete para ficar mais fácil. Agora a gente vai passar uma costura bem rente aonde ficou o final da nossa tirinha. Que dessa maneira ela vai pegar bem em cima da dobrinha aqui que nós estamos segurando com os alfinetes ou clips. Vai dar retrocesso no começo e retrocesso no final, e aí a nossa peça vai estar finalizada. Terminei a nossa pecinha, ela tá aqui finalizada. Nessa argolinha você pode pôr aquela argolinha de chaveiro. E lembrando que se você for colocar o mosquetinho, tem que ser antes de fechar aqui. E tá pronta. Você pode pôr um cartão do banco, um documento, moedinhas. Seu carregador, né, Letícia? Pode pôr o fone de ouvido, carregador do celular, pendurar na bolsa. O próprio álcool em gel, se você quiser colocar aqui dentro, né, para utilizar depois. Tá aí, gente, uma coisinha bem simples, uma peça bem simples para fazer com pouco material, bem pouquinho mesmo. Só presta atenção nas dobraduras aqui, que a pecinha vai ficar bem bonitinha e você pode agregar a outras peças que você já faz. Um porta-óculos, um estojinho, uma necessaire. É sempre bom utilizar os retalhos que temos em casa para poder fazer a energia circular. E se você gostou? Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha, compartilhar e comentar este vídeo. E se você não for inscrito ainda, corre para se inscrever. E se você gostou muito, 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 faça assim que nem esses milhares de membros que estão subindo aqui na tela. Né, Letícia? Isso mesmo, torne-se membro no canal. Olha, isso aqui, ó, olha quanto membro, Letícia. Bonito ver eles subindo, né? Muito bonito, Retalinha. Gente, muito obrigado. Vocês ajudam o canal a ficar cada vez melhor, né? Com certeza. E se você quiser assistir mais vídeos, Letícia? Aqui. E se você quiser ver outros vídeos? Aqui? Ah, Você tá me confundindo, Muito Retalinha. bem, tô confusa. Se você quiser gastar dinheiro com tecido, é isso que importa, né, gente? Muito obrigada. E até o próximo Até o vídeo. próximo vídeo.